Queridos, nós vamos falar hoje sobre perguntas, mas também nós vamos falar sobre respostas. Sabe que talvez você entrou aqui nessa noite com uma pergunta. E ao longo da nossa vida, nós passamos por essa vida. E nós vamos, às vezes, tendo muitos questionamentos dentro de nós. Desde quando a gente nasce, na nossa adolescência, na juventude, na nossa vida adulta. Questionamentos, talvez, pairam no nosso coração. E sabe que sempre que você tem um questionamento, tem alguém para querer responder. Às vezes, conhecidos querem responder, desconhecidos, vizinhos, parentes, as redes sociais querem te responder, a televisão quer te responder, até a IA quer te responder hoje em dia. Às vezes você nem pergunta e ela responde, não é assim? Mas o diabo também quer te responder. E é interessante pensar por que há tantos meios querendo nos responder. Porque o inimigo sabe muito bem, queridos, que quando nós temos a verdade dentro de nós, ninguém pode nos segurar. A verdade, ela é algo tão avassalador que o inimigo tem medo que você saiba a verdade. Jesus disse que Ele é a verdade. Eu queria que você abrisse comigo um texto que está lá no livro de Salmos, no capítulo 119, o maior capítulo que nós temos aí na palavra de Deus. Nós vamos ler o verso 160 do Salmo 119. Eu quero ler específico aqui na versão A Mensagem, esse verso da palavra de Deus. Salmo 119, verso 160, diz assim, na versão A Mensagem: Toma nota de quanto amo as tuas palavras, e por teu amor prolonga a minha vida. A soma das tuas palavras é o que chamamos de verdade. Tuas decisões são justas e eternas. Olha que maravilha, irmãos. Embora você tenha lido numa tradução diferente, talvez você leu aí o princípio da tua palavra é a verdade. Mas nessa versão específica que eu li, diz que a soma das palavras de Deus é a verdade. E nós acabamos de entender aqui que o inimigo tem medo que você saiba a verdade. Porque quando você sabe a verdade, ninguém pode mais segurar você. E sabe, irmãos, nós precisamos superar o fato que a resposta para todos os questionamentos está na palavra. Qualquer que seja a sua pergunta, na palavra você vai encontrar a resposta. Ela é o que há, é o último, é o que há de final para aquilo que você tem procurado. Se você não encontrar na palavra o questionamento que tem dentro de você, você não vai achar em lugar nenhum outro mais. A palavra é a resposta perfeita para qualquer assunto. Amém, queridos? E nós precisamos nos debruçar nessa palavra e agradar a Deus nesse alto padrão da palavra, porque a palavra não é morta, ela é viva. A Bíblia diz que a própria palavra ela é viva. Então, ela não é como uma revista que você lê, ela não é como um jornal, ela não é como uma crônica, como um conto, como um poema, como uma poesia. Ela não é uma notícia, não é uma reportagem. A palavra não é aleatória, a palavra ela é inspirada por Deus. A Bíblia diz que ela foi homens inspirados por Deus escreveram a palavra. Então, ela não é um livro qualquer. Agora, é fato que Deus tem falado conosco nesse lugar. E eu quero dizer para você, Jesus está voltando. Deus está falando com a igreja nesses últimos dias. Muito mais do que Ele falou nos dias passados. Porque se aproxima o dia em que nós encontraremos com o Cordeiro nas nuvens. E sabe, querido, nós temos aprendido aqui sobre gratidão. Nós temos aprendido aqui sobre honra.
Nós temos aprendido nessa igreja sobre a autoridade do crente. Nós temos aprendido sobre fé, sobre cura, sobre tantas coisas. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. O que você vai fazer com as respostas que tem tido? Porque eu vou te dizer algo muito poderoso e eu quero que você guarde isso no seu coração. Quando Deus te der uma resposta, fique com o que Deus falou. Irmãos, fique com o que Deus falou. Talvez você já tenha a resposta que você quer, mas você solta o que Deus falou. Sabe que Deus, certa vez ele disse algo e Jesus pegou o que Deus falou. E Jesus disse assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto ele me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, para libertar os cativos, para apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Lá em Lucas, Jesus cita Isaías 61, esse texto. Ele pegou aquela resposta e ele não soltou ela. Ele se viu filho de Deus e ele foi até o fim. A Bíblia diz que ele padeceu morte e morte de cruz. Queridos, quando Deus te der uma resposta, fique com ela. Não solte ela. Talvez você recebeu palavras há muito tempo e você soltou aquela palavra. Pois nessa noite, eu creio pelo Espírito de Deus que você vai se lembrar do que Deus te falou. E ao se lembrar do que Deus te falou, você vai pegar essa palavra com força e com simplicidade ao mesmo tempo. Porque Deus está facilitando as coisas para nós nessa noite, amém? Irmão, se existe um dificultador, ele não é Deus. O diabo é um dificultador das coisas. Deus está facilitando a vida dos seus filhos. Facilitando a nossa compreensão. Ele está facilitando a revelação. Porque mais do que ter uma resposta na palavra, nós precisamos ter a revelação dessa palavra dentro de nós. Amém, queridos? Então, fique com o que Deus falou com você. Lá em 2 Timóteo, eu queria que você abrisse também. Livro de 2 Timóteo, no capítulo 3. Eu quero ler na versão King James, 2 Timóteo 3. Diz assim, 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura, toda ela, é inspirada por Deus e ela é proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Toda a Escritura. Não é só uma parte da Escritura. Não é o meu livro favorito. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus para nos instruir naquilo que nós precisamos. A palavra de Deus, ela liberta. Então, irmãos, eu creio de todo o meu coração que quando alguém sobe aqui em cima, inspirado pelo Espírito de Deus, e ele prega sobre um determinado tema, há uma unção para você ser liberto naquilo. Amém? Quando sobe um ministro aqui, ele prega sobre a autoridade do crente, tem uma unção pairando sobre esse ambiente para que você seja liberto do medo, da covardia. Porque o Espírito tocou nele para falar aquilo, para libertar pessoas. A intenção de Deus é libertar. Quando o ministro sobe nesse altar e ele prega sobre gratidão e honra, há uma unção para te libertar do egoísmo. Porque o contrário da gratidão e da honra é o egoísmo. É o excesso de egoísmo, de olhar para mim mesmo, que faz com que eu tire os olhos do outro e deixe de andar em gratidão com as pessoas. Então, se a pessoa sobe para ela pregar sobre cura, ela está falando sobre fé, há uma unção e você recebe. É por isso, queridos, que nós temos que parar com isso, de ficar com expectativas no homem, no ministro que vai subir aqui. A nossa expectativa precisa ser na palavra, porque o poder está nela. Sabe que você pode ser liberto
por meio das palavras de uma pessoa muito improvável? Sabe que naquele dia, que talvez você, eu acho que aqui não tem isso. Mas suponhamos que tenha. Suponhamos que em algum dia você pense assim, eu hoje não estou muito animado para ir, por causa de quem vai falar. Como diz o pentecostal, por causa do vaso. Então eu quero te dizer uma coisa, talvez esse vaso é através da vida dele que vai vir a sua libertação. Porque o poder se encontra no que está dentro do vaso. Amém, queridos? Então não desperdice nada, irmãos. Sabe aquela criança que quando você mostra para ela uma batatinha frita, você mostra para ela um doce, e você vê que até o olho dela, parece que até o olho dela sorri. Eu já vi gente que ri com o olho, geralmente filho de Deus. Tem criança que baba com o olho, você está ali, batatinha. Irmãos, é assim que nós temos que ter expectativa quando alguém sobe aqui. Principalmente com os de casa. Porque Deus, irmãos, queridos, Deus nos surpreende. Às vezes nós pensamos que aquilo que nós precisamos vem de fora. Às vezes a gente põe muita expectativa naquilo que é internacional. Mas às vezes, o que Deus, a chave que vai virar na sua vida está pertinho de você. Talvez até sentada do seu lado. Sabe? Então pega essa aí nessa noite. A palavra de Deus, ela é remédio. Sabe, irmãos, quando é tão interessante, acho que, talvez, não sei se todos, mas muitos aqui já foram anestesiados. Anestesia é uma coisa interessante, né? É engraçado, anestesia. Porque é de uma hora para outra, você apaga. Seja ela venosa, ou seja, aquela que a gente respira, é imediato. Você se torna ali insensível ao corte que vai ser feito e pronto, apto para a cirurgia. Não é assim que acontece com a anestesia? E é tão interessante a inteligência que Deus colocou nos homens, que quando você acorda, você não tem nem noção o quanto retalhado você foi. E depois da anestesia é colocado analgésicos tão fortes que aquele corte tão profundo, você não sente ele na profundidade em que ele foi feito. De modo que se você assistisse o vídeo daquilo, você falava, não sou eu não, estou ali não é possível. Sabe, irmãos, a palavra, muitas vezes, ela vai ter em você esse papel de anestésico, onde quando Satanás fala uma bobagem na sua cabeça, você precisa ser insensível a ele. Nós precisamos ser insensíveis às coisas que o diabo está falando. E às vezes ele vai usar pessoas para te falar coisas, e nessa hora você vai dizer, eu preciso agora da anestesia da palavra para que eu não sinta isso. Porque às vezes a gente sente demais, e isso atrapalha a caminhada. Porque tem coisa que não é pecado, mas é peso nas nossas vidas. E nós precisamos largar os pesos para trás, para que a nossa corrida seja bem eficaz e para que nós cheguemos aonde a gente precisa chegar. Sabe que existe um texto na palavra, eu quero que você abra também, está lá no livro de Êxodo. Nós vamos passear pelas Escrituras hoje, tá, irmãos? Do Novo ao Velho. Então, agora nós vamos lá em Êxodo 15, 26. Segundo livro das Escrituras, capítulo 15, no verso 26, diz o seguinte: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos teus mandamentos, e guardares todos os teus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Amém? Essa palavra sara, no hebraico, também ela pode ter o significado de remédio, sabia? Então, Deus está falando assim na palavra dele,
Eu sou o Senhor, o seu remédio. Eu sou o Senhor, o seu remédio. Talvez essa seja uma resposta para você nessa noite. Deus, na sua santa palavra, está se apresentando para você nessa noite como seu remédio. E o remédio que ele prescreve é a própria palavra dele. O remédio prescreve o remédio, que é a palavra santa, inconfundível e eterna. Amém, queridos? Então, a Bíblia diz que há um remédio disponível para mim e para você. Sabe que Jó, ele foi aquele homem que ele fez muitos questionamentos para Deus. Ele tinha muitas perguntas no coração dele. Alguns estudiosos chegam a dizer que Jó fez 16 perguntas e 34 queixas para Deus. E ele queixava de muitas coisas que estavam na mente dele. Por que ele passava por aquilo? Por que Deus permitia aquilo na vida dele? Ele ia questionando e questionando e questionando a Deus, queridos. E sabe que Deus responde a Jó com perguntas. Deus questiona ele. Deus coloca diante de Jó um confronto. Ele confronta com questionamento sobre a criação. Onde você estava quando eu estava fundando a terra? Ele coloca questionamento sobre o seu poder divino. Deus coloca diante de Jó tantos questionamentos que Jó se vê insignificante diante de tudo aquilo que Deus estava respondendo para ele. Jó foi aquele que disse assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe, queridos, se você até aqui, o seu relacionamento com Deus foi um relacionamento que você ouviu falar, talvez o seu relacionamento com você, de Deus com você aqui hoje, não por causa dele, mas por causa do passo que você ainda não deu. Foi aquele relacionamento que você ficava deslumbrado olhando o que Deus estava fazendo na vida do outro. Mas eu quero te dizer nessa noite que Deus está te convidando a ter experiências com Ele mesmo. Experiências suas, com a sua assinatura. Deus está te chamando, como um dia Ele confrontou a Jó, para que você também possa dizer assim como Ele disse. Eu conhecia Deus, já ouvi falar, mas agora os meus olhos veem a Ele. Agora eu experimento dEle. Porque quando eu recebo uma palavra, eu fico com ela. Quando eu recebo, quando alguém sobe ali em cima, eu fico assim, salivando, porque eu sei que alguma coisa vai mudar na minha vida. Queridos, quando você receber alguma coisa, receba com expectativa mesmo. Se tiver de correr, corre. Se tiver que sorrir, sorri. Se tiver que chorar, chora, irmão. Chora de alegria, mas chora. Mas receba essa palavra como se fosse assim, uma pedra de muito valor. Jesus comparou o reino a uma pedra de muitíssimo valor. Queridos, Ele está voltando. E essa palavra para nós, ela tem que significar deleite. Ela precisa entrar dentro de nós com alegria. Na verdade, a palavra traz alegria. Ela traz paz. Ela traz descanso. Essa palavra, irmãos, ela traz direcionamento, segurança. Essa palavra te faz ser firme. Essa palavra te faz ser inabalável. Essa palavra te faz acordar todas as manhãs. Essa palavra te tira do caos, no meio do caos. Você já viu isso? Ser retirado do caos no meio do caos. Existe um texto que eu amo nas Escrituras, que diz que Deus tem um caminho na tormenta. Deus tem um caminho para você. Não importa o que seja, não importa a intensidade do que você esteja passando. Irmão, você não é vítima. Eu queria que você pegasse isso nessa noite. Satanás, nesses últimos dias, tem levantado uma geração que se acha, se vê vitimizada.
Foi o pastor, acho que Fragale, que fez um livro, ou uma ministração, eu não tenho certeza agora, que se chama Vítima ou Vitorioso. E ele vai fazendo aquele paralelo ali. Nós não somos vítimas do acaso. Irmãos, nós somos escritores da nossa história. Nós escrevemos a nossa história. Tudo o que aconteceu conosco até hoje, seja de bom ou seja de mal, vai glorificar ao Senhor. O nome dele vai ser glorificado. Certa vez perguntaram para Jesus, por que esse homem é desse jeito? Por que ele nasceu assim? Jesus falou para que o nome de Deus seja glorificado. Irmãos, tudo é para a glória de Deus. Você não é um coitado. Você não é uma coitada. Você não tem que viver rastejando por essa vida. Você não está com uma canequinha sacudindo moedas. Você é um filho de Deus. A Bíblia te chama de rei e sacerdote. Você carrega o poder maior do universo dentro de você. Você é amado. A Bíblia diz ainda que a sua mãe de peito te esqueça. Eu, todavia, não me esquecerei de ti. Não há razão, irmãos. A Bíblia diz que nós somos indesculpáveis. Indesculpáveis. Sabia que quando você recebe essa palavra, você se torna indesculpável? Porque agora dentro de você a luz chegou e agora não tem mais desculpa. Indesculpável significa sem desculpa. Irmãos, um dia, e esse dia está chegando, você vai olhar nos olhos de Jesus. Os seus olhos vão cruzar com os olhos dele. E nesse dia, nenhuma desculpa vai valer. Irmãos, nem que se você quiser, você não vai dar desculpa. A verdade vai saltar dos seus lábios. Nesse dia, você não vai poder dizer, foi porque ele me fez, foi porque faltou isso, foi porque faltou aquilo. Deus vai falar, não, nada te faltou. Eu estava lá. Nada te faltou. Nada te faltou. Irmãos, nada te falta. Você precisa viver com essa resposta dentro de você. O Senhor é o meu pastor. Nada me falta. Nem emocionalmente, nem materialmente. Ministerialmente não te falta. Deus te deu dons. Você precisa frutificar. Porque você está em breve, o relógio está rodando e você estará diante de Jesus. E você vai prestar conta desse dom que ele colocou aí dentro de você. Ele vai querer uma resposta. A Bíblia fala que o Senhor, ele volta. E ele se encontra com o servo. E ele pergunta para o servo. Agora ele é que vai querer uma resposta. Onde está o dom que eu te dei? Tem dons dentro da sua vida aí, talvez que estão escondidos. E às vezes você está atrasando. Porque você está se sentindo. Mas essa é uma noite onde a palavra de Deus, que é remédio, ela vai te fazer anestesiado para tanto sentimento assim. Não, queridos, nós não andamos por sentimentos. Nós andamos por fé. Nós andamos pela fé. Nós não negamos a alma que existe dentro de nós. Nós não negamos esse corpo de carne que existe dentro de nós. Mas nós temos uma convicção e uma resposta. Nós somos um espírito. Nós somos um espírito. Amém, queridos? Satanás, certa vez, ele fez um questionamento para Jesus. Jesus estava com fome, num momento de vulnerabilidade. Satanás fez uma sugestão. Está com fome? Transforma essas pedras em pães. Jesus falou, nem só de pão o homem vai viver. Mas ele vai viver da palavra que sai da boca de Deus. Sabe que nos seus momentos de vulnerabilidade, o inimigo ele pode querer te dar respostas. Ele pode querer te dar sugestões para que você dê alguns jeitinhos de conseguir aquilo que você quer. Mas, irmãos, se você estiver na palavra, ela vai te saciar.
A Bíblia diz que os anjos serviram a Jesus depois daquilo. Jesus falou, o homem não vai viver só disso não, Satanás. Ele vai viver do que sai da boca de Deus. Sabe, irmãos, talvez, eu não sei para quem eu estou falando isso nessa noite, mas talvez você esteja para dar alguma resposta na sua vida em alguma área. E talvez essa seja a noite de você meditar no que Jesus disse. Nem só de pão eu vou viver, mas eu vou viver da palavra que sai da boca de Deus. Sabe, essa declaração é poderosa demais, irmãos. Imagina você andando dentro da sua casa, passando pelos cômodos e diz, eu não vou viver só de pão, eu vou viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Imagina, irmãos, você tomando banho, você fazendo o que você tem que fazer, passando sua roupa e dizendo, eu não vou viver só de pão, eu vou viver da palavra que sai da boca de Deus. Isso é poderoso demais. E sabe que o sucesso de Jesus é porque quando ele estava só, ele não ficava só. A Bíblia diz em vários textos dos evangelhos que Jesus se retirava para estar com Deus. Quando Jesus estava só de pessoas, ele não estava só do Pai. Tem pessoas que, às vezes, quando elas ficam só de pessoas, elas ficam caçando algum motivo para encher o momento dela. Acende uma luz, liga um som alto, liga para alguém. Irmãos, aproveite os seus momentos de solitude, que é diferente de solidão, porque nós vivemos solitude, não vivemos solidão. Aproveite esses momentos para estar com o Pai, para ouvir direções que Ele tem. Fale com Ele, como você fala com o seu amigo, e você vai ver respostas e direções chegando na sua vida. Irmãos, fale, tira essa blusa, esse capuz da religiosidade, fala com Deus, no seu português simples. Senhor, está acontecendo isso, e isso, e isso, e eu vou agora no supermercado, eu estou te convidando, vai comigo. Eu sei que o Senhor tem uma boa coisa ali para mim, eu não sei com quem que eu vou encontrar ali, mas eu te convido, vai comigo. Me dirige naquilo que eu vou comprar, me direciona no que eu vou fazer. Irmãos, Ele quer participar desses momentos de rotina na nossa vida. Deus quer participar da sua rotina. Irmãos queridos, você nunca está só. A parte dele Ele já fez. A palavra de Deus diz no Evangelho de Mateus, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Como um convite, como que dizendo assim, Ele está no mesmo lugar, somos nós que nos afastamos dEle. Sabe, queridos, Deus é maravilhoso. Talvez a resposta que Ele tenha, o questionamento do seu interior seja sobre prosperidade, sobre finanças. Quantas pessoas estão com interrogações na área de finanças? E eu acho muito sério, é algo muito sério da nossa parte como ministros, não trazermos para a igreja a compreensão da chave da prosperidade. Existe uma compreensão na palavra. Quem aqui quer ser próspero? Eu quero. Quem aqui quer viver a partir de agora, desfrutando de coisas assim, que jamais desfrutou na vida? Podendo financiar, assim, sabe, irmãos, dom de riquezas mesmo, para financiar coisas grandes, assim, de alto calibre. Tem uma chave para isso na palavra. A chave, irmãos, para uma vida de prosperidade se chama generosidade. Não tem outra resposta. Você sabia disso? A Bíblia diz, dai e vos será dado. Ela não fala assim, guarda e você terá. Ela fala, dê, porque o reino ele é mesmo de ponta cabeça. Quando você morre é que você vive. Quando você dá é que você recebe. Quando você é ofendido, você ora por quem te ofendeu e ama. É assim mesmo que funciona no reino. Se você fizer o trivial, o automático aí é que pode estar errado. Mas o contrário é a verdade. E sabe, queridos, existe um texto que está lá em Romanos, pode abrir lá.
Romanos 12, verso 1. Aleluia, a carta aos Romanos. Ela diz, Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, olha, ele está clamando. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei a Deus o vosso corpo como sacrifício vivo. Até aqui. Sabe, queridos, que na lei eles davam sacrifícios mortos. Mas na graça nós damos sacrifícios vivos. O sacrifício da graça ele é vivo. E isso inclui dinheiro. Tem muito pregador que talvez ele tenha restrição de falar sobre dinheiro para não desagradar as pessoas. Mas sabe, irmãos, eu sei que um dia eu estarei diante de Jesus. E ele vai pedir conta de mim, do que ele me falou para falar. Então, queridos, dinheiro é um assunto que nós precisamos falar. Porque Deus, Ele é Senhor, Ele quer ser Senhor de tudo nas nossas vidas. Ele quer ser Senhor de tudo. E nós vivemos nesse tempo, o tempo de sacrifícios vivos, onde nós entregamos a Deus em generosidade. Na lei, irmãos, eles dizimavam. E eles dizimavam, a gente pensa assim, 10%? Não. Existiam ofertas pacíficas, ofertas de gratidão, oferta de primícias. E os estudiosos se debruçando ali, soma-se, que às vezes as ofertas chegavam de 40% a 50% do rendimento das pessoas. Na lei, isso acontecia. E aquelas pessoas prosperavam. E o poder de Deus se manifestava. E o Espírito Santo não estava dentro delas. Estava sobre elas. E elas vivendo o princípio da generosidade. Talvez essa é a sua pergunta nessa noite. Sabe, queridos, na antiga aliança, o dízimo fazia parte junto com várias ofertas. E sabe que a palavra de Deus diz que Jesus cumpriu toda a lei. E agora, na nova aliança, não usa a palavra dízimo, mas usa a palavra dar com generosidade. E eu entendo, e eu acredito que você também, que a definição de dar com generosidade, ela é maior do que a definição de 10%. Dar com generosidade é maior. Amém, queridos? Vocês entendem isso? Se na lei eles podiam ofertar com muita liberalidade, por que na graça nós não podemos? Porque agora que o Espírito está dentro de nós, nós temos essa dificuldade. Sabe, queridos, eu não sei o que aconteceu. Você que vai analisar essa área na sua vida. Talvez você se frustrou porque viu alguém conhecido que não usou bem os recursos de Deus, da casa de Deus. E talvez em algum momento, eu não sei com quem que eu estou falando isso nessa noite, em algum momento você se viu bloqueado. E essa área na sua vida talvez travou-se. Mas nessa noite vai destravar. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Porque não pode ficar na conta de outros ministros o que um ou outro fez. Não é porque um médico errou que eu deixo de ir no médico. Eu continuo indo. Então não é porque alguém usou maus recursos que eu vou deixar de cumprir aquilo que me cabe. Amém, queridos? Nós precisamos crescer nessa resposta, porque Deus tem pressa em nos abençoar. Deus deseja que todas as áreas da nossa vida estejam florescendo, como um jardim, onde Ele possa, irmãos, derramar do seu rio de águas vivas, onde Ele veja o reflexo dEle mesmo em todas as áreas da sua vida. E isso inclui o dinheiro. Amém? Irmãos, eu quero finalizar esse assunto de dinheiro dizendo o seguinte: nada que nós temos é nosso. Nós somos administradores do que vem da nossa mão. Esses 90%, 80%, não sei, que fica na sua mão, ele não é seu. Porque nada te foi dado que não tenha vindo do céu. Tudo que vem na sua mão primeiro veio de Deus. Para e pensa, irmãos. De onde vem o salário que nós ganhamos? Quem foi que abriu a porta?
Quem é que te dá energia para ir trabalhar? Quem que te dá o ar que você respira? Tudo que nós temos vem de Deus. Nós somos administradores. Nós somos mordomos do Senhor nessa terra. Mordomos no serviço da casa de Deus, mas mordomos do que entra no nosso bolso também. Nós precisamos, como igreja do Senhor, compreender que aquilo que está na nossa carteira, nós precisamos perguntar para Deus o que a gente tem que fazer com isso. Irmãos, não feche nenhum negócio sem perguntar para o Senhor, sem consultar a palavra de Deus. Deus, o que o Senhor tem para mim? Deus, eu devo fazer ou não? Irmãos, Deus é suficiente na sua palavra para te responder. E você vai testemunhar essa área na sua vida. Nós veremos o dia em que pessoas estarão testemunhando. Olha, algo poderoso aconteceu na minha vida quando eu coloquei o princípio em prática. Amém? Glória a Deus, aleluia. Sabe que às vezes eu fico me questionando assim. Tem pessoas que talvez por isso ou por outra coisa se afastam da igreja. Se decepciona da igreja e sai da igreja. Mas eu quero te perguntar aqui, pensa comigo. Quando a pessoa se decepciona do mundo, ela sai do mundo? Ah, não sei, deixa para lá. É um questionamento, né? Deixa para lá. Aleluia. A palavra é viva. Hebreus 4:12 diz, pois a palavra é viva e eficaz, e ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga pensamentos e as intenções do coração. Sabe, queridos, quando fala que a palavra é eficaz, significa que ela é infalível. A palavra é infalível. É isso que o Senhor está dizendo aqui. E diz, eu li aqui, que ela é apta para dividir alma e espírito. Significa, ela divide o discernimento emocional do discernimento espiritual. A palavra é apta para que você saiba aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Ela tem esse afiar, essa linha fina, a ponto de te dar com precisão essa resposta. Porque a palavra, ela revela a natureza de Deus para nós. Ela revela o caráter de Deus para o indivíduo. Amém, queridos? Então, nós entendemos que, por esse texto, que um pensamento de Deus na sua mente, ele é uma inspiração. Mas um pensamento do diabo na sua mente é uma tentação. Deus sempre vai trazer coisas que dizem respeito à vida. A palavra de Deus diz tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é puro. Se há algum louvor nisso, nessas coisas vocês devem pensar. Uma inspiração. Mas, se aquele pensamento te puxa para baixo, te faz olhar para trás, se aquele pensamento te causa tristeza, se aquele pensamento te faz ficar assim, como diziam os antigos, coado. Então é uma tentação, não é uma inspiração. E aquele pensamento que não é uma inspiração e é uma tentação, nós temos que lidar com ele muito rápido. É muito rápido, queridos. Porque se você acolher aquele pensamento, ele cresce rápido dentro de você. E daqui a pouco vira monstro. E fica difícil para pôr monstro para fora, não fica? É mais fácil pôr quando é pequenininho. Então, lide com os seus pensamentos. Fique com o que Deus falou. Amém, queridos? Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus, ela traz alegria. Abre comigo em Romanos 15, 13. Romanos 15, verso 13. Diz o seguinte. Aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Romanos 15, verso 13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Entrou alguém aqui triste? Vai sair alegre. Amém?
Há uma unção aqui de alegria, irmãos. Há uma unção neste lugar do sorriso. Há uma unção de paz. Nós acabamos de ler aqui que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Você está sendo cheio de paz nesse momento. A paz do Senhor, que excede todo entendimento, ela está disponível agora para você. Amém, queridos? Há uma unção aqui sobre isso. Há uma unção para que você transborde, não de preocupação, mas de esperança. Está escrito na palavra. E sabe, irmãos, finalizando aqui essa compreensão desse ensino, o livro de Tiago, ele me chama a atenção no capítulo 1, porque ele me faz pensar o seguinte: eu recebo de Deus uma resposta, e o que eu vou fazer com ela? Ele me faz pensar isso. Porque sabe, queridos, quando você pede a Deus uma resposta, e Ele te dá na palavra dEle, o que você vai fazer com a resposta que Deus te deu? Porque muitos aqui, eu me incluo nisso, nós já temos a resposta que nós precisamos. Nós já sabemos o que fazer e como fazer, irmãos. Deus já falou. Deus já falou comigo e com você. Qual é o seu problema? São relacionamentos? É a ofensa? É perdão que você precisa liberar? Qual que é o problema? Nós falamos aqui sobre finanças, é prosperidade? Qual é a área que você precisa? Está na palavra, disponível. Está nas ministrações que são feitas aqui. Porque você não é um mero ouvinte. A partir do momento que você senta e escuta, nós dizemos aqui no início, nós nos tornamos indesculpáveis pela palavra. Então, agora, Tiago fala no capítulo 1, praticando a palavra. Depois que você recebe a resposta, você precisa colocar ela em prática. Você precisa praticar. E o texto do capítulo 1 fala que aquele que ouve, mas não pratica, é como um homem que está de frente para o espelho e quando ele vira, ele esquece o que ele viu. Sabe, queridos, eu vejo essa palavra como identidade. É a revelação do meu coração. Quando nós ouvimos a palavra, sabemos o que fazer e não fazemos, corre o risco de a gente perder a nossa identidade. A gente esquece o que viu no espelho. Nós esquecemos quem somos. Porque sabemos o que devemos fazer e não fazemos. Você já se pegou contando uma história sua e contando para alguém você já dá a solução na sua própria narrativa? Você já conta falando assim, mas eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu quero é desabafar. É igual o bêbado que fala assim, eu não sei, eu quero é chorar. Né? Então, irmãos, você sabe o que fazer. Mas agora chegou a hora de praticar para que você não perca a sua identidade. Porque o diabo quer roubar ela de você. Ele quer deixar as pessoas confusas. Espera aí, é isso que tem que fazer? Mas e se eu der um jeito? E se eu transformar as pedras em pães? E se eu for lá? E se eu pedir uma opinião? Irmãos, que opinião Deus já falou com você? Tem um missionário, que eu não me lembro o nome, que perguntaram assim para ele, você largou tudo, você foi servir a Deus. Por quê? Qual palavra que você recebeu? Ele falou, palavra? Eu li a Bíblia e obedeci. Eu li a Bíblia e obedeci. Está escrito. Ide por todo mundo e pregai. Eu cumpri o que estava escrito. Sabe, irmãos, que chegou o tempo dessa postura ser prática nas nossas vidas. Eu li e obedeci, ninguém me falou. A palavra me falou. Ah, você foi fazer uma visita no hospital. A palavra me falou para fazer isso. Ah, mas você hospedou alguém, a palavra falou, ninguém me mandou fazer. Porque, irmãos, nós precisamos sair dessa condição do mandar fazer. E isso inclui o serviço da obra de Deus. Irmãos, nós precisamos servir a Deus de um jeito, onde as pessoas olhem para nós e falem assim, para um pouquinho, espera aí um pouquinho. E não viver sermos empurrados, sabe, queridos?
empurrados ali, aquela dificuldade. Porque, afinal de contas, irmãos, tudo que diz respeito à vida, Deus está dando para nós. Irmãos, nada que a gente fizesse no nosso curto período de tempo de vida nessa terra seria suficiente para retribuir o que Deus fez por nós. E continua fazendo. Tem coisa que a gente tem ciência, mas tem coisa que Deus está fazendo por você e você não sabe. E nem talvez vai ficar sabendo. Deus está falando bem de você no meio de algumas rodas. Porque se o diabo faz o contrário, Deus faz melhor, sabe? Deus está falando bem. Deus está escrevendo a sua reputação nos céus. E é lá que os nossos olhos devem estar, queridos. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom demais. Deus é bom demais, queridos. Salmo 27:8 diz: meu coração ouviu a sua voz dizendo: busque a minha face. Sim, é isso que eu vou fazer. Buscar a face do Senhor. Sabe, irmãos, eu quero finalizar essa palavra, nosso tempo está chegando, dizendo uma frase de John Maxwell, que ele diz o seguinte: você não sobe até o topo, você cresce até o topo. Eu já trouxe uma história aqui há um tempo atrás, e eu queria trazer essa história novamente para que a gente possa refletir sobre o poder de uma resposta correta. Uma resposta correta, irmãos, que você recebe ou que você entrega, inspirada na palavra, ela pode mudar, alterar todo o seu destino. Quando você confiar integralmente no que está escrito nesse livro e praticar, como Tiago diz, irmãos, o seu destino vai ser alterado. As pessoas que te conhecem vão precisar ser apresentadas para você novamente. Amém, querido? Você recebe isso? Você recebe o fato que alguém vai te encontrar na rua e vai dizer: eu não te conheço mais. E você diz: muito prazer, Deus fez algo na minha vida. Amém? Então você, como eu dizia, não sobe até o topo, você cresce até o topo. Eu trouxe um tempo atrás aqui uma história. Ela é uma história de respostas. É a história daquele leão pai que morre e ele deixa 3 filhotinhos. E os 2 primeiros filhotinhos, eles dão uma resposta. Mas o terceiro também dá. O primeiro filhotinho, ele dá uma resposta mediante ao que a coruja, ela precisou fazer ali uma enquete. Quem vai ser o novo rei, já que tem 3 filhotes da mesma idade? Como que eu vou fazer? Eu vou observar a resposta deles. E ela lança um desafio que eu acredito que ela sabia que eles não iam conseguir. Ela fala com os filhotes assim: olha, quem subir a montanha toda vai ser o novo rei. O primeiro filhotinho sobe e ele fala assim, até a metade: a montanha é muito alta, eu sou pequeno. E ele desce, ele desiste. O segundo filhotinho, da mesma maneira, e a coruja observando o que eles diziam. Sobe até a metade e diz: a montanha é muito alta, eu sou pequeno, e desiste. Mas o terceiro, ele faz o mesmo percurso. Era o que ele conseguia, o que o corpo dele dava conta. Ele sobe até a metade. Mas a resposta dele fez a diferença. Ele diz: a montanha é muito alta. Eu sou muito pequeno hoje. Mas eu estou crescendo. E amanhã eu venço essa montanha. Você não sobe até o topo, você cresce até o topo. Amém, queridos? Nós estamos crescendo. Nós estamos crescendo em graça. Nós estamos crescendo em conhecimento. Nós estamos crescendo em alegria. Nós estamos crescendo em segurança. Nós estamos crescendo em prosperidade. Irmãos, a palavra diz: nós teremos para dar. Nós teremos pessoas, a satisfação de abençoar pessoas. A satisfação. Eu nem vou entrar nessa satisfação que vai ser falado isso aqui é sábado. A satisfação de financiar o reino de Deus. Oh, aleluia.
Que alegria, irmãos. Oh, aleluia. Vamos orar? Vamos colocar em prática essa palavra? Põe a mão aí no seu coração, irmãos. Declare aí na sua vida que essa noite é noite de você sair daqui diferente que você entrou, sabe? É noite de você sair daqui transformado, com novas perspectivas. Pai, nós te damos graça, Senhor. Nós te agradecemos por esta palavra ministrada aos nossos corações, como tua igreja que somos. Pai, nós entendemos, ó Deus, por meio das santas escrituras, Pai, que nós somos curados por ti. Nós compreendemos, ó Pai, que a tua palavra é viva, ela é eficaz, Pai. Nós compreendemos, ó Deus, que nós somos livres, ó Deus. Nós somos livres de toda a escravidão. Nós não vivemos mais em estado de escravidão. Nós vivemos, ó Pai, em estado de liberdade. A tua palavra diz que para a liberdade o Senhor nos libertou. Pai, nós te damos graça, Senhor, por libertação acontecendo nessa noite no meio do seu povo. Nós te agradecemos, ó Deus, porque pessoas estão saindo daqui transformadas. Pessoas estão saindo daqui, Senhor, com os destinos alterados, ó Deus. Porque nós entendemos e vamos praticar o que está escrito, Senhor. Não tem nada que esteja tão obscuro aos nossos olhos que nós não consigamos compreender, ó Deus. Nossos olhos foram abertos para a revelação da tua palavra. Nós te damos graças, ó Deus, porque a libertação chegou nas nossas casas, nas nossas famílias. Te damos graças, Senhor, por esse culto da família que está chegando. Pai, onde famílias vão ser ministradas aqui, Senhor. Sobre comunicação, ó Deus, nós estamos crescendo em comunicação. Nós somos bons comunicadores, Pai. Nós somos aqueles, ó Deus, que falamos e somos bem entendidos, ó Deus, porque nós carregamos dentro de nós, Pai, esse poder tão grandioso, ó Deus, que, meu Deus, desmistifica, desembaralha todas as coisas. Pai, nós estamos andando em plenitude. Ah, Senhor, nós compreendemos e recebemos nessa noite que podemos nos relacionar com o Senhor todos os dias na nossa rotina, Pai. Pai, nós não colocamos o nosso relacionamento com o Senhor dentro de uma caixa. Nós não limitamos as nossas orações a este lugar, Pai. Nós temos contigo, ó Deus, um acesso irrestrito e diário, ó Deus. Irrestrito, ó Deus, por causa do sacrifício de Jesus. Pai, nós somos sacrifícios vivos, ó Deus. Sacrifícios vivos, ó Deus, e plantados na tua casa nós floresceremos, ó Deus, para a glória do teu nome, Pai. Nós recebemos essa unção de prosperidade no meio do teu povo, Senhor, uma igreja próspera como a de Atos, ó Deus, meu Pai, que dispunha tudo que tinha, Pai, e recebeu o mais precioso que podia receber. Senhor, nós te amamos tanto, Senhor. Obrigado por tua presença neste lugar, para a glória do teu nome, para todos sempre. Amém. Amém, queridos. Essa palavra te abençoou. Amém. Você está saindo daqui diferente? Você pode declarar isso? Eu estou saindo daqui diferente. Eu fui transformado. Minha vida nunca mais vai ser a mesma. Aleluia, queridos. Pega isso, viu? Pega isso, guarda a data, anota, porque Deus é sério. E Ele leva a sério a palavra dele. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida.